Olá, irmãos. Eu sou o Frater Guzak, mago hermetista e adepto do sistema de Franz Bardon há 18 anos no sistema. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre manifestação espiritual, o que nós dentro do círculo ocultista chamamos de operação necromante ou operação de comunicação espiritual. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, como que é para um médium, para uma pessoa que consegue se comunicar com o mundo espiritual, como que acontece essa dinâmica dessa interação? Muitas pessoas vão acabar associando a uma comunicação corriqueira, né, uma comunicação comum, frente a frente, igual a gente está fazendo aqui. Mas a comunicação espiritual ela é diferente, porque a gente está comunicando com um ser de outra frequência dimensional. Ou seja, a gente está sendo a ponte entre os mundos. A gente está no mundo dimensional físico, fazendo uma ponte aí com o mundo dimensional astral, tá bom? Então a comunicação ela não ocorre dessa maneira física, humana, material que a gente está tendo aqui. Humana sim, porque a gente se comunica com seres humanos também do mundo espiritual. Mas uma das coisas mais marcantes quando a gente está fazendo comunicação, um médium, tem vários tipos de mediunidade, cada um vai ter um tipo de interação. Então eu vou fazer uma dinâmica aqui de contar a parte fundamental, a essencial, a que todo mundo vai sentir. Primeiramente, a gente vai sentir a manifestação energética, que é aquilo que a gente fala, eu estou sentindo uma presença, estou sentindo uma energia. É justamente disso que se trata, a manifestação energética. Então, o que que acontece? A gente pode sentir arrepios, calafrios, sentir um ar ficando mais úmido, mais frio, um ventinho e coisa do tipo, tá? Outra coisa que acontece também, que é muito marcante, que é o que a gente chama de sentir o corpo emocional. Porque nós, como seres humanos, seres complexos, a gente tem a nossa estrutura emocional, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com o momento que a gente está passando, e são emoções complexas. Os animais têm emoções, mas são emoções simples. Ele está alegre, ele está com medo, ou ele está triste, é uma emoção mais básica. Agora, o ser humano tem aquela complexidade. Então, quando a gente está sentindo o corpo emocional, a gente sente aquela carga emocional vindo de fora, se instalando dentro da gente e crescendo no nosso interior. Ou seja, quase como que a gente compartilhasse a sensação das emoções da entidade. Então, a maioria das vezes a gente não precisa ver a entidade, não é uma clarividência sentar e ficar olhando de frente a frente. A gente tem outros sentidos para a gente utilizar na comunicação. A gente vai sentir a fluidez energética, a conexão energética, a gente vai sentir o corpo emocional. E uma vez que a gente sentiu energia, pela energia, a gente vai saber definir se ela é plus ou minus, positiva ou negativa, o que a gente vai chamar de energia superior, energia densa, baixa. E através das emoções, a gente vai sentir a manifestação do pensamento, né? Igual se eu tô, por exemplo, energia de tristeza, você sabe que eu tô com pensamentos aí de tristeza, energia de raiva, eu tô com pensamentos aí de agressividade, coisa desse tipo, tá? E se eu tô com energia de amor, uma energia leve, fluidez, amor, você sabe que eu tô num pensamento bom. Aí entra o terceiro pilar que a gente chama dentro da comunicação espiritual. Se vocês me ouvirem falando necromancia, é sempre comunicação espiritual, tá bom? Aí é o que a gente chama dentro do ocultismo de imersão mental, ou seja, a gente faz uma viagem para dentro da consciência, para dentro da mente da entidade. Não é ler os pensamentos, tá bem? Eu não estou falando aqui de ler os pensamentos. Eu estou falando de sentir a consciência da pessoa através da energia dela e através das emoções. Então a gente vai sentir o fluxo energético, o corpo emocional e a partir daí a gente vai estabelecer uma conexão mental com essa entidade. Então a maioria das comunicações espirituais, elas se dão neste nível de interação, tá bem? O que vai acontecer é que a gente sente como se a psique, na verdade é como não, a gente sente é isso, a psique da entidade se alojando um pouquinho no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, como se ele fizesse uma comunicação de dentro para fora através de nós mesmos.
tá? Então, no começo ali, quando você está ainda desenvolvendo a sua capacidade de percepção e comunicação, ou seja, a sua operação necromante, muitas vezes vão ficar aquela dúvida. Aqui, isso foi uma interferência minha, do meu próprio pensamento na mensagem, é o que a gente chama contaminação da mensagem com o próprio pensamento. Porque no começo das comunicações espirituais existe sim o fator da comunicação da mensagem, da contaminação, desculpa, da mensagem. Ou seja, um pensamento meu acaba se misturando com o pensamento vindo dessa entidade espiritual comunicante, tá bem? Aí, com o avanço dessa habilidade, dessa capacidade, a gente vai filtrando e discernindo melhor. A gente vai se adaptando, a gente vai se tornando muito mais hábil na separação e evitar que essa mensagem se contamine. Existe casos que você vai ouvir com a clarividência, com a clareaudiência, ou ver com a clarividência. Sim, também, mas não no tipo humano que a gente precisa ficar frente a frente ouvindo todas as palavras, porque lá a comunicação por palavras ela se torna rudimentar. Por isso que no mundo espiritual tem aquela questão, você vê uma alma do Japão, vocês não vão estar falando japonês e um português, vocês vão estar falando através da consciência. E a consciência, ela é universal, ela não tem idioma. Por isso pode vir muito bem um espírito de um país que eu não faço a mínima ideia do idioma e comunicar comigo e eu vou conseguir trazer a mensagem dele no nosso idioma, no português. Ou em casos mais específicos, mais raros, trazer a comunicação no idioma dele, tá? Aí vai ser um pouquinho mais difícil, porque meu cérebro não tem o conhecimento daquele idioma, ele tem que trazer a mensagem completa, influenciar todo o meu subconsciente e consciente para trazer a mensagem. Então a percepção das entidades não vai ser sempre aquele frente a frente, através da clarividência, da clareaudiência, mas sim utilizando o espectro da intuição e o espectro do sentimento das energias. Aí cada operador necromante, ou seja, cada médium, cada comunicador com o espírito, ele tem diferentes formas de sentir. Eu gosto muito de falar que às vezes eu sinto o gosto das energias, porque dentro da percepção energética existe uma sinestesia, ou seja, alguns órgãos se misturam, algumas percepções de sentidos se misturam. Você pode ver sons, sim, ver sons, talvez escutar sentimentos, tá? Sentir gosto de energia, cheiro da energia, coisas desse tipo. É assim que ocorrem a maioria das manifestações para as pessoas que já estão familiarizadas com os espíritos, tá bom? Na comunicação, na operação de comunicação espiritual. Muitas das vezes a pessoa vai ver na clarividência, vai ouvir batidas, vai ouvir a própria fala e vai conseguir estabelecer uma comunicação. Mas as comunicações mais complexas, elas ocorrem utilizando o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente como ferramenta de integração, para que sejamos a ponte entre os mundos. Tá bom, irmãos? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre a espiritualidade de uma forma pouco falada e pouco comentada, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Paz e luz. Assalam. O Anur.